Deus abençoe meus irmãos, que Cristo abençoe vocês. Hoje é dia 6 de fevereiro e o devocional de hoje é sobre o dom de interpretação de línguas. O texto base para esse devocional de hoje, meus irmãos, está em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 27 e verso 28, diz assim a poderosa palavra de Deus: se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muitos 3 por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aleluia. Meus irmãos, o dom de interpretação de línguas serve para traduzir o que Deus está transmitindo à igreja por meio de uma mensagem dada em outras línguas. O dom de interpretação de línguas não pode ser confundido com a tradução de uma língua estrangeira. Há uma diferença. A interpretação de línguas é o dom do Espírito Santo, que é manifesto de uma forma sobrenatural por meio do homem. A operação deste dom na igreja é linda e edificante, porque envolve duas pessoas sendo usada por Deus ao mesmo tempo. Uma que fala em novas línguas e a outra que interpreta as línguas. Nós vamos ver algumas referências bíblicas sobre isso, o dom de interpretação de língua nas Escrituras. Vamos meditar em alguns versículos. Paulo afirma em 1 Coríntios 14, 13 que devemos orar para que a língua seja interpretada. No dia de Pentecoste, as línguas de cerca de 15 nações debaixo dos céus foram interpretadas de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, fazendo cada um entender a sua própria língua, o que os discípulos expressavam através das línguas de fogo. Em Atos 2, verso 1 ao verso 11. Em 1 Coríntios 14, 27, Paulo afirma que se alguém fala em língua estranha, faça isso por 2 ou 3, quanto muito, porque por sua vez, e que por sua vez haja intérprete. Em 1 Coríntios 14, verso 28, a palavra de Deus afirma: mas se não houver intérprete, esteja calado e fale consigo mesmo, com Deus. Deus é o maior interessado em comunicar-se com o homem as verdades divinas de uma forma clara e objetiva. Hoje, a comunicação inteligível é o grande segredo para o sucesso dos profissionais de comunicação. E nós somos os comunicadores da palavra de Deus. Devemos pedir a Deus que distribua este dom importantíssimo para a sua igreja, a fim de que não haja confusão nem dúvida quanto àquilo que o Senhor quer comunicar por meio das línguas desconhecidas. 1 Coríntios 14, verso 6 e verso 8. Em 1 Coríntios 14, verso 9, Paulo explica que a necessidade do dom de interpretação de língua na comunicação inteligível. Ele diz, Paulo diz isso, meus irmãos: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falam ao ar? Em 1 Coríntios 14, verso 12, Paulo nos diz que o progresso espiritual da igreja, no correto dos dons espirituais, ele diz: assim também vós, como desejais dons espirituais,
procurar sobrejar neles para a edificação da igreja. Em 1 Coríntios 14, verso 19, Paulo diz e afirma e confirma isso: a necessidade do dom da interpretação de línguas, dizendo: todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Meus irmãos, o interesse de Deus é comunicar as verdades do Evangelho de uma forma inteligível à sua amada igreja e aos pecadores que estejam assistindo ao culto. Aí a necessidade de buscarmos esse importante dom. O que só fala em línguas edifica a si mesmo, porém, o que interpreta edifica a todos os seus ouvintes. Eu estou tirando aqui todo esse ensinamento, irmãos, com base na minha Bíblia de estudo, por isso que eu estou lendo todas as referências perfeitamente aqui, para que haja uma edificação dentro da palavra de Deus. Mas eu quero abrir um parênteses antes de finalizar aqui e expressar a minha aqui agora, abrindo esse parênteses, a minha opinião sobre isso. Irmãos, há uma necessidade bíblica e atual, extremamente atual agora, de termos este dom. Este dom, irmãos, é raro de se encontrar. Você vai encontrar muitas pessoas por aí, né, em diversos lugares, talvez falando em mistérios, falando em línguas estranhas, mas raramente nós vamos encontrar alguém que tenha o dom de interpretação. Nós vemos aí em ficar sabendo de histórias e acontecimentos de que, irmãos, o diabo também imita, ele é enganador. Diz a Bíblia que ele é o enganador. Ele é o grande enganador. Ele também imita, né? Então, a necessidade não somente de ter o discernimento, mas de ter a compreensão, o entendimento, a tradução do que está sendo falado é extremamente importante. Porque pode não ser Deus a vida daquela pessoa naquele momento. Pode ser um espírito de engano na boca daquela pessoa. Então, este dom raro de se encontrar hoje em dia, irmãos, é raro de se encontrar hoje em dia. Mas é um dom que está disponível para a igreja. Então, clame, peça, suplique, diga, ore, lute, busque, para que o Espírito de Deus lhe conceda esta graça, este dom, para que não somente você, mas que toda a sua congregação não seja enganado e que a mensagem de Cristo traduzida em línguas novas, em línguas estranhas, seja para a edificação da igreja. Paulo diz que aquele que fala edifica a si mesmo, mas ao que fala o corpo, ao que fala a plateia de membros que estão ali ouvindo, é necessário que haja uma compreensão na sua própria língua. Então, em nome de Jesus, clame, peça, busque, ore, para que Deus lhe conceda, ou conceda alguém de dentro da sua congregação, mas que haja, meus irmãos, que haja em nosso meio, que haja em nossas igrejas, em nossas congregações, né? E quando eu digo nossas igrejas, eu digo a igreja de Cristo na terra. Este dom maravilhoso, para que não haja engano de Satanás no meio da igreja. Irmãos, esse dom está disponível, acessível a nós. Só basta nós clamarmos ao Senhor, pedirmos, e eu tenho certeza que pela fé Deus nos dará. Que Cristo te abençoe neste dia, em nome de Jesus.